A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando a nossa segunda aula do módulo 4, Cristologia, né? Na primeira aula, o nosso pastor Everton, fez uma introdução, né? Apresentando todo o conteúdo, introduzindo a todo o conteúdo, e ele fez isso de forma excelente. E hoje nós iremos meditar um pouquinho mais sobre a Cristologia, sobre esse estudo, né, que a Cristologia, ela é um conteúdo da teologia sistemática, e a própria palavra Cristologia já nos mostra, né, o que esse conteúdo da teologia sistemática quer nos apresentar, né? Cristo, né, em grego, ungido de Deus, logia, estudo, ciência. Então aqui nos apresenta que a Cristologia, ela é a ciência que estuda sobre a vida de Jesus nas Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos aprender um pouco mais, né, de como Jesus se apresenta nas Sagradas Escrituras. E isso é importante porque nós, como cristãos, né, entender e conhecer Jesus e poder enxergar Jesus nas Sagradas Escrituras, isso fundamenta a nossa fé, isso é muito importante. Então a palavra Cristo, ungido de Deus, logia, o estudo, a ciência, né, sobre o ungido de Deus. E hoje aqui nós vamos aprender sobre a pessoa de Cristo, sobre a pré-existência de Cristo e sobre a encarnação de Cristo. Nós faremos isso de uma forma, eu quero apresentar para você de uma forma bem objetiva. A gente vai seguir certinho, né? Certinho a apostila, né? O livro didático, a ordem do livro didático. A gente vai seguir certinho para que você possa acompanhar junto com a gente, ok? Vamos começar então pela pessoa de Cristo, né? A Bíblia nos apresenta que Cristo, ao mesmo tempo que ele tinha a sua natureza divina, ele também se apresenta para nós no Evangelho através de uma natureza humana. Então a pessoa de Cristo é uma união hipostática de duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, né? E essa natureza mostra que Jesus era uma única pessoa que se revela na palavra, né, dentro da sua natureza divina e na sua natureza humana. Nós podemos acompanhar isso, perceber isso, logo no início lá do livro de João, em João capítulo 1, versículo 14, que a palavra fala assim: que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui revela as duas naturezas de Jesus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em algumas versões da palavra fala que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos entender também, quando fala da palavra se fez carne e habitou entre nós, nós podemos compreender também que Jesus, que era a palavra no Antigo Testamento, né, ele se fez carne, ele se apresentou como nós, como uma referência de homem. Então o Verbo, que era a divindade, ele se materializa como homem para nos trazer, né, uma referência de homem, porque a lei ela era perfeita, né, e a lei era santa. E o homem, ele no Antigo Testamento, ele não conseguia viver a lei, porque o homem era falho, porque o homem carregava sobre ele uma natureza do pecado. Mas agora nos Evangelhos, Jesus traz uma referência de homem, nos mostra como agora podemos viver a lei. E Jesus, além de nos mostrar isso, ele nos traz a redenção, ele redime o homem, né? Ele carrega, né, todos os pecados, como está na profecia de Isaías 53. Ele carrega sobre ele
todos os nossos pecados quando ele morre na cruz e quando ele ressuscita, né? E ele se torna, como nós aprendemos nos módulos anteriores, no Antigo e no Novo Testamento, ele carrega sobre ele todas as nossas enfermidades. Então Jesus, ele se apresenta como a árvore da vida, né? E ele nos dá direito novamente de um relacionamento de intimidade com Deus. Aí começa o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito Santo, né? E então assim, é muito bonito isso, né? Então Jesus, ele vem para ser a nossa referência, né? E a gente nota que no início do ministério de Jesus, quando ele é batizado, né, por João Batista, desce sobre ele uma pomba que simbolizava o Espírito Santo. Então ele em todo momento ele é direcionado pelo Espírito Santo. Aí nos mostra que nós precisamos viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Quando também em Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1, Jesus ele fala assim, né, para que eles aguardem em Jerusalém, né, até que do alto venha todo o poder, né, até que do alto venha o Espírito Santo de Deus, que possa conduzir eles para o ministério da igreja, né. Então a gente vê a importância, né, do ministério da nova aliança, do ministério do Espírito Santo, de uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Então Jesus, ele nos conecta novamente com Deus. Aquela conexão que a gente tinha perdido lá no Éden, Jesus, ele restaura essa conexão. E é muito bonito isso. Então, em João capítulo 1, versículo 14, aqui aparece as duas naturezas de Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? A palavra verbo, né, original no grego, é logos, né? E a palavra logos a palavra logia, que a gente vê em cristologia, significa ciência, significa estudo. Mas para os gregos vai muito além disso, porque eles idolatravam a ciência, eles idolatravam o conhecimento. Então quando o apóstolo João, de forma muito inteligente, ele se utiliza da expressão logos, ele está querendo mostrar a divindade de Jesus. Então a gente pode falar assim que Deus se fez carne. Desculpa, meus irmãos. Deus se fez carne e habitou entre nós. Aí nós podemos encontrar as duas naturezas de Jesus, né? A natureza divina e a natureza humana, né? A gente pode encontrar nessa passagem logo no início do Evangelho de João. Quando a gente examina e estuda as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que várias passagens deixam claro, né, essas duas naturezas de Cristo, né? Tanto a divindade como a humanidade de Cristo, né? Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus ele fala assim: eu e o Pai somos um. Isso significa que ele e o Pai eram apenas um, né? Então nos mostra que Jesus era Deus. Jesus também era Deus. Nós também testemunhamos a humanidade de Jesus em eventos como está lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, em que Jesus ele sente fome, né? Ali ele expressa, né, a sua humanidade. Nós podemos encontrar também em João capítulo 11, no versículo 35, que ali mostra as emoções de Jesus, né? As emoções humanas de Jesus, que Jesus estava triste. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, nós vamos ver a compaixão de Cristo, né? Então a palavra ela nos revela, né, tanto a divindade, né, quanto também a humanidade de Cristo, né? A união hipostática de Cristo é essencial para a nossa compreensão da salvação. Então, assim, é essencial que a gente compreenda isso para que a gente possa fundamentar a nossa fé.
e entender e ter a compreensão daquilo que Jesus ele fez por nós, né? De todo o trajeto, que a gente possa perceber Jesus desde lá de Gênesis até Apocalipse, né? E quando a gente entende essa união hipostática, a palavra hipostática significa a união de duas naturezas em apenas uma pessoa. Quando a gente entende essa união hipostática, nós temos a compreensão, né, da missão de Jesus, da salvação. Como afirma em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, né, que fala sobre Cristo, que Cristo ele se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, tornando semelhante aos homens. Então ele veio para esse mundo como homem. Ele viveu uma vida sem pecado, demonstrando perfeita obediência ao Pai em todo momento. Ele obedeceu o Pai a todo momento, nos dando uma referência que nós precisamos viver uma vida de obediência ao Pai. E isto mostra que é possível, porque Jesus estava aqui em natureza humana e ele conseguiu obedecer ao Pai. Jesus não teve pecado. Tudo que Jesus fez foi direcionado pelo Pai. E continuando aqui, a palavra fala que ele se ofereceu como sacrifício pelos pecados da humanidade. Aqui nós compreendemos a salvação. Que Jesus ele veio ao mundo como homem, né? Carregou sobre ele, né, todos os nossos pecados e morreu por nós. Jesus ele foi o sacrifício perfeito, né? Ele foi a oferta perfeita. E ele nos mostra e nos dá uma referência, né, de como nós devemos viver, né? Romanos 12:1 fala, o apóstolo Paulo preocupado, né, com a igreja lá em Roma, ele fala assim: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional. E agora nós vamos para a segunda parte, que é o entendimento sobre a pré-existência de Cristo. Quando nós falamos sobre a pré-existência de Cristo, nós precisamos ter o entendimento que a pré-existência de Cristo não é uma mera questão cronológica, mas sim uma afirmação da eternidade do Filho de Deus. Cristo não apenas existia antes da sua encarnação terrena, mas ele é coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. Ele compartilha uma essência divina desde a eternidade, né? Ele antecede a existência dele, como está lá em João capítulo 1, antecede toda a criação. Ele estava a todo momento junto com o Pai, desde a criação. Ele participa de toda a criação. Então essa doutrina ela é um alicerce, né, para a fundamentação da fé cristã. Né? Em João capítulo 1, versículo 1 a 3, declara que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio, né, Jesus era o Verbo. Novamente a expressão logos. No princípio, Jesus era a divindade, Jesus era Deus. E o Verbo, né, que era Deus, estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, aqui nos mostra que Jesus é Deus. Aqui nos mostra a pré-existência de Jesus, que Jesus ele existe antes dos evangelhos, antes da encarnação. Nós podemos perceber e ver aqui, comprovar aqui através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia, que Jesus sempre foi Deus. A pré-existência de Cristo destaca a sua soberania sobre toda a criação.
sua participação, né, na obra criativa de Deus, quando Deus ele faz o mundo, ele cria tudo, né? A sua participação na obra criativa de Deus e a sua autoridade suprema sobre o universo. Nós podemos perceber aqui, porque ele estava com Deus a todo momento. Ele participa de toda a criação, né? E além disso, ela sublinha, essa doutrina sublinha a profunda humildade de Cristo, que ao escolher se encarnar como humano para cumprir o plano da salvação de Deus para a humanidade, como a gente viu lá naquela passagem em Filipenses. Então, assim, a pré-existência não é apenas uma questão teórica, mas uma verdade essencial que molda a nossa compreensão de quem é Cristo e qual é o significado da sua obra redentora. É uma convicção que ressoa através das eras, através do tempo, trazendo à memória a majestade, né? E a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Do nosso Deus, né? A palavra de Deus fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então nós podemos ver aqui o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então a doutrina da pré-existência, a compreensão da doutrina da pré-existência, ela é muito importante para a nossa fundamentação da fé, né? É muito importante. Eu quero apresentar aqui o porquê ela é importante. Porque se Cristo começou a existir no seu nascimento, né, nos evangelhos, se ele começou a existir no seu evangelho, então ele não existia antes, né? No Antigo Testamento, ele não existia antes da criação. Então, quando nós acreditamos que Jesus ele existiu apenas após o seu nascimento como homem, nós não levamos em consideração todo o Antigo Testamento que nos mostra, né, Jesus, que a todo momento, né, nas profecias, que a todo momento diante das histórias bíblicas, como nós aprendemos, né, no módulo do Antigo Testamento e no Novo Testamento, que a todo momento no Antigo Testamento apontava, né, para o plano de redenção de Deus, né? Quando nós então, assim, se Cristo não era pré-existente, então ele não poderia ser Deus, né? Então, quando nós negamos a pré-existência de Cristo, nós negamos que ele é Deus, né? Então, assim, nós precisamos entender e examinar a Escritura, estudar a Escritura, e que nos mostra que Cristo é Deus. Isso é importante para fundamentar a nossa fé. Se a gente negar a divindade de Jesus, nós não somos cristãos. Se nós negarmos, né, a divindade de Jesus, nós negamos todo o Antigo Testamento e todo o plano da redenção, né, e todo o plano de salvação de Deus, né? Se Cristo não era pré-existente, né, ele mentiu a respeito de quem ele era. Consequentemente, se isso é possível, teria mentido também sobre outros assuntos, né? Mas nós podemos, graças a Deus, Deus nos deixou evidências, né, que Cristo pré-existiu, né? Que Cristo ele carregava, né, de forma hipostática duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Em João capítulo 3, no versículo 13 ao 31, a palavra nos mostra a origem celestial de Cristo, né? Em João capítulo 1 e 3, Colossenses 1,16, Hebreus 1,2,
mostra a sua obra da criação, né? E também a Bíblia afirma que Jesus tem a mesma natureza de Deus. Nós podemos perceber isso em João capítulo 10, versículo 30, em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Peço que vocês anotem essas referências e depois vá lá e consulte na palavra, né? E mostra que Jesus ele possui a mesma glória do Pai antes do mundo existir, que a existência de Jesus antecede toda a criação. E ele é um com o Pai antes da existência do mundo. Então nós podemos nessas passagens ver que Jesus ele se relacionava com Deus, né? Nós podemos perceber as três pessoas da Trindade, né? João Batista, né, reconhece a existência de Jesus antes mesmo de Jesus ter nascido, né? E ele fala que ele veio preparar o caminho, né? Ele veio para completar, para cumprir a profecia. Nós podemos ver isso em João capítulo 1, do versículo 15 ao 30, né? Então a própria palavra de Deus nos traz evidências da origem celestial de Cristo, né? Da sua obra da criação, de seu relacionamento com Deus antes, né, da vinda dele à Terra, né? Antes da criação do mundo, que ele estava junto com Deus, né? Também podemos ver através do seu relacionamento com João Batista, né? Quando João Batista encontra Jesus lá, né? E João batiza Jesus, ele está ali, né? E ele reconhece Jesus como Deus, né? Isso significa que Jesus já existia, né? Então, assim, a Bíblia nos aponta diversas evidências. Essas são apenas algumas evidências, mas a Bíblia nos aponta várias evidências. Lá em Gênesis mesmo, quando Deus ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, ele fala a nossa imagem, a nossa semelhança, né? Ali estava presente a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Quando a gente vê lá no início também do livro de Gênesis, né, a gente vê que se utiliza a palavra Elohim, né, logo no versículo 1, né? E essa palavra Elohim, ela é uma palavra no plural, então significa que era mais de um Deus, né? Então mostra as três, né, pessoas, né, da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora nós vamos entrar na encarnação de Jesus, né? Nós aprendemos sobre a pessoa de Cristo, né? Sobre a sua pré-existência. Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre a sua encarnação. Quando nós falamos sobre a encarnação de Cristo, isso significa que a segunda pessoa da Trindade, que possuía a natureza humana, se fez homem, né? Como está lá em João capítulo 1, versículo 14, que nós já falamos aqui, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas em 1 João capítulo 4, versículo 2, deixa isso muito mais claro, que a palavra ela fala assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne e é Deus, né? Então aqui o apóstolo João fala que Jesus é Deus, né? Que o Espírito confessa que Jesus é Deus. E podemos também perceber, né, a encarnação de Cristo, né, através das profecias do Antigo Testamento, né, sobre o Deus homem, né? E Isaías anunciou essa união de deidade, né, e da humanidade do Senhor. Isaías capítulo 9, versículo 3. Ele fez o mesmo a anunciar também pelo nome Emanuel, Deus conosco, né?
e que Deus estaria conosco, né? Ele profetiza sobre a vinda de Jesus como homem, que Jesus, que a presença de Deus entre o povo na pessoa do menino que nasceria, né? Do ventre de uma mulher, né? Tá expressando a sua humanidade. Maria foi escolhida por Deus para que ele nascesse do seu ventre, né? Para expressar tanto a divindade como também a humanidade de Cristo sendo encarnado, né? Através, né? Dentro do ventre de uma mulher, né? Sobre um nascimento virginal. Era uma virgem que ali estava concebendo um filho, né? Em Isaías 7,14 fala isso, que ele faz a profecia da encarnação de Jesus, né? No ventre de uma virgem, né? Ele profetiza isso e que depois acontece lá no Novo Testamento, né? E qual que era o propósito da encarnação de Jesus? Por que Jesus ele veio até nós, né? E eu vou citar alguns propósitos da encarnação. Eu quero que você, se você está aí com um caderno, com uma caneta, que você possa anotar aí as referências bíblicas para que depois você possa ler e realmente confirmar isso, né? Então a palavra de Deus, ela nos mostra, né, o propósito da encarnação de Cristo. Eu vou trazer alguns propósitos. O primeiro propósito é revelar a Deus a nós, né? O homem, ele só conhecia Deus através, né, das suas experiências, através da sua história, através do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras, através do Pentateuco, através, né, dos profetas, né, através da lei, através dos profetas. Então, assim, o propósito da encarnação, o primeiro propósito foi revelar Deus a nós. Nós podemos encontrar isso em João capítulo 1, versículo 18, em João capítulo 14, versículo 7 e no capítulo 11 também de João. E podemos encontrar também em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O segundo propósito é prover um sacrifício efetivo pelo pecado, né? E seria a justificação do homem agora, né? Por completo, né? Foi o sacrifício perfeito, né? Santo, imaculado. Ele morreu, né? Ele carregou sobre ele todos os nossos pecados, né? Ele nos fez santo novamente. Ele restaurou, né, a nossa natureza e isso nos trouxe novamente o nosso acesso, né, ao Pai, né, de relacionamento com o Pai, através do ministério do Espírito Santo. O terceiro propósito é cumprir com a aliança davídica, a aliança de Deus, a aliança que Jesus ele viria como rei, né? Ali ele vem para cumprir, né, essa aliança davídica, é o reinado de Jesus aqui na terra, né? Então, em estabelecer o reino de Deus, né, podemos encontrar isso em Lucas capítulo 1, versículo 31 ao 33, também em 2 Samuel, né, de forma profética, no capítulo 7, versículo 11 ao 16, né? E o quarto propósito é dar exemplo de vida. Jesus ele veio para ser uma referência de homem para nós. Nós podemos perceber isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, em 1 João, capítulo 2, versículo 6. E o quinto propósito é destruir as obras do diabo. Nós podemos perceber isso em 1 João, capítulo 3, versículo 8. E o sexto é ser um sumo sacerdote misericordioso. Podemos encontrar isso em Hebreus, capítulo 4, né, do versículo 14 ao 16. Então, quais são os propósitos? Revelar Deus a nós,
prover um sacrifício efetivo pelo pecado, cumprir a aliança davídica e dar exemplo de vida, né? Ser uma referência de homem a ser seguido. E destruir todas as obras do diabo e ser um sumo sacerdote. A divindade de Jesus, ela é absoluta, né? A divindade de Cristo encarnado, ela é absoluta, porque Cristo, ele apresenta os atributos divinos, como a eternidade, que podemos ver lá em João capítulo 8, versículo 58. Ele apresenta os atributos de onisciência, lá em Lucas capítulo 6, versículo 8, nos mostra isso. E ele também apresenta o atributo de onipotência, que está lá em Mateus 28, 18. Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que tem todo o poder. Podemos também ver que ele é imutável, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, né? Por toda a eternidade. Nós podemos perceber isso em Hebreus capítulo 13, versículo 8, né? Então, assim, Jesus, ele carrega nele, né, o Jesus encarnado, todos os atributos de Deus: a eternidade, a onisciência, a onipotência e a imutabilidade. Como nós aprendemos lá atrás, né, no primeiro módulo, que falava sobre a revelação de Deus. Está vendo como os ensinos da teologia, elas se conectam, né, de forma didática, conforme nós vamos avançando, né, nos estudos, né? Então, assim, ele faz o que somente Deus poderia fazer, né? Jesus também, ele faz só o que Deus poderia fazer, né? Ele perdoa os nossos pecados, né? A todo momento, quando ele operava algum milagre, ele deixava claro, né, que ele perdoava os nossos pecados. Então, vá e não peque mais. Nós podemos ver isso lá em Mateus capítulo 2, do versículo 1 a 12, né? Em João capítulo 5, versículo 21 também. Jesus também ressuscita mortos, né? Que é um poder de Deus, né? Que apenas Deus poderia fazer isso, né? Como, né, um homem poderia ressuscitar um morto? Ele ressuscita mortos, né? A gente pode ver esse exemplo em João capítulo 11, versículo 43. E Jesus também julga todas as pessoas, né? Nós podemos ver isso em João capítulo 5, no versículo 22 ao 27. Então, assim, Jesus, ele também recebe títulos divinos, né? A palavra nos apresenta ali vários títulos divinos que Jesus recebe, como Filho de Deus, né? Como ele pode ser Filho de Deus e não ser Deus, né? Com certeza, ele é Filho de Deus, ele é Deus. Também podemos ver Jesus recebendo o título de Senhor, né? De Senhor em Mateus 22, 43, em Romanos 10, 9. Também ele recebe o título de Deus em João capítulo 1, versículo 1, em João capítulo 20, versículo 28, em Hebreus capítulo 1, versículo 8. E ele recebe também o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Podemos ver isso em Apocalipse 19 e 16, versículo 16. E o próprio Jesus, ele também afirma que ele é Deus, em João capítulo 10, versículo 30, né? Nós podemos também ver que Jesus, nós podemos ver que a divindade de Jesus encarnado, mas também nós podemos perceber a sua perfeita humanidade. Jesus, ele foi o homem perfeito, né? Jesus fez, ele nos mostrou qual era o plano de Deus, né, na criação do homem, na essência, né? Deus, ele fez o homem para ser santo, como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, né? Que fala que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis na presença dele. Então, Deus nos criou para ser perfeito. Mas Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, né? Ele nos ama tanto que ele não nos obrigou a amá-lo, né? Ele nos deu o direito de escolher.
e o homem escolheu o pecado, a desobediência. E aí a natureza humana, ela foi transformada, ela mudou, porque começou a carregar sobre ela a essência da desobediência, a essência do pecado, né? Então, mas Jesus ele vem para ser um novo Adão, né? Mas mostrar como seria o homem que Deus planejou, né? E mostrar qual é o propósito de Deus ao homem. Então, Jesus ele é o exemplo da humanidade perfeita. Então, Cristo encarnado é o exemplo perfeito, né, da humanidade, né, que Deus planejou, né, do homem que Deus planejou. Jesus ele possuía um corpo humano que cresceu, se desenvolveu, né, e ele chamava a si mesmo de homem. Então Jesus ele era homem e mais ao mesmo tempo era Deus. Mas quando ele esteve aqui, ele esteve como homem, né? Mostra isso em Lucas capítulo 2, versículo 52, né? Que mostra que Jesus ele cresceu, ele se desenvolveu e aos 30 anos de idade ele inicia o ministério, né? O ministério da Nova Aliança, o ministério do Espírito Santo. Ele permanece 3 anos e meio aqui, né? Usando a metodologia de fazer discípulos, né? E nos ensinando que nós teríamos uma missão, como ele deixa lá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 18. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aí mostra a humanidade de Jesus, aí mostra todo o seu ministério, mostra que ele foi criança, né? Naquele momento que ele se perde ali na sinagoga, no tabernáculo, né? Não, na sinagoga. Então, assim, que se perde ali no templo. Então, assim, aí mostra que Jesus foi criança, que Jesus cresceu, que Jesus se desenvolveu, né? Mostra o início do ministério de Jesus. Então Jesus, ele como homem, ele estava sujeito às mesmas limitações que nós temos hoje. Então Jesus, ele tinha as mesmas limitações que nós temos hoje. Limitações de sentimento, ele tinha sentimento, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço, ele sentia dor, ele sentia compaixão, ele sentia tristeza, né? Então Jesus, né, era homem como nós, né? Nós podemos perceber isso em Mateus capítulo 4, versículo 2, em João capítulo 19, versículo 28, em João capítulo 4, versículo 6, Mateus capítulo 9, versículo 36, em João capítulo 11, versículo 31. Além disso, nós podemos perceber a união da divindade e da humanidade do Cristo encarnado, que ao mesmo tempo que ele esteve aqui como homem, ele também era Deus. Nós podemos ver a união hipostática das duas naturezas, perceber essa união hipostática, né? Que esse conceito de hipostática ele é utilizado na teologia cristã, na teologia sistemática, para apontar Jesus. Ele carregava as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, né? Ele carregava sobre ele a onisciência, os atributos de Deus, a onisciência, a onipotência, né? A imutabilidade, mas também carregava, né, a natureza humana, né, com os atributos humanos, né, com a dor, com sentimentos de tristeza, né, também com sede, com fome, né? Então ele também, quando ele se esvazia, ele também carrega sobre ele os atributos humanos, né? Então, e esses dois atributos, eles se dividem, né? Eles não se unem, eles se dividem, né? Quando Jesus esteve aqui, ele esteve como homem, né?
Quando ele se esvazia e se torna homem, como lá está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Né? Aí fala do alto esvaziamento de Cristo. Né? O apóstolo Paulo ele fala assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, quando ele se esvazia, ele vem como homem, né? Como homem que sente fome, como homem que sente sede, como homem que sente dor, como homem que fica cansado, como homem que fica triste, que fica alegre, que tem sentimentos. Então ele vem também como homem, ele também tinha uma mente, uma alma de homem, né? Então ele carregava sobre eles a sua necessidade, né, da carne, né? Então ele se esvazia e ele vem como homem. Mas ele vem como homem para nos dar uma referência de homem, né? Como eu já disse anteriormente. E ele nos dá a referência perfeita, né? Aqui a gente entra na impecabilidade de Cristo, né? Em nenhum momento Jesus cometeu qualquer pecado. A todo momento ele foi obediente a Deus, né? As escrituras, a palavra de Deus dá testemunho, né, da impecabilidade de Cristo. Nós podemos ver isso lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, que ele foi chamado santo desde o seu nascimento. Podemos ver também em João capítulo 8, versículo 46, que Jesus desafiou seus inimigos a provarem o seu pecado. Em Mateus 22:15, que nada que Jesus falou pode acusá-lo justamente, porque Jesus ele sempre foi perfeito. Essa passagem de Mateus 22:15 mostra isso, porque naquela época os mestres das leis, né, os fariseus, os religiosos, queriam encontrar alguma culpa em Jesus, algum pecado em Jesus, né, mas eles não puderam, né, encontrar, né. E nos momentos também nos momentos que precederam a sua crucificação, foi declarado inocente 11 vezes, né? A gente pode ver 11 vezes no Evangelho ele sendo declarado inocente. Mateus 27:4, 19, Mateus 27:19, Mateus 27:24, Mateus 27:54, Lucas 23:14, Lucas 23:15, Lucas 23:22, Lucas 23:41. Podemos também ver lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38, no capítulo 19, versículo 4 a 6. Ali mostra que Jesus foi declarado inocente, ele não tinha pecado nenhum, ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, mesmo, né, sendo santo, né, sendo o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado. Nós estamos terminando aqui a aula de hoje, muito feliz, né, pela sua participação, muito feliz de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração, muito feliz mesmo. Hoje nós estudamos sobre a pessoa de Cristo, sobre a pré-existência de Cristo e sobre a encarnação de Cristo. E espero você nas próximas aulas, né, para que a gente possa dar continuidade, para que a gente possa iniciar o estudo sobre as obras de Cristo. Isso é muito bom, irmãos, porque a Cristologia ela traz fundamentos importantes para a nossa fé. Muito feliz com a sua participação e que possamos continuar caminhando junto nessa jornada, no estudo da teologia. Isso será muito bom para nós, né, para a edificação da nossa fé em Cristo Jesus. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês.